Twisters estreia hoje nos cinemas e é o sucessor espiritual do clássico de 1996, Twister, o grande blockbuster que a gente teve. Digo que é um sucessor espiritual porque eles não têm nada a ver um com o outro e você não precisa assistir o antigo para conseguir acompanhar esse, apesar deles serem muito parecidos em questão de temática e em alguns pontos da narrativa. Aqui a gente vai acompanhar a Kate, interpretada pela Daisy Edgar Jones, e também o Tyler Owens, interpretado pelo Glenn Powell, duas pessoas que são completamente obcecadas por tornados e furacões, por esse fenômeno, por motivos muito distintos. A história então começa com a Kate fazendo ali uma perseguição de um furacão enquanto ela tenta coletar dados de como eles são formados e também uma teoria própria dela de como domar esses tornados ou fazê-los desaparecer através da pesquisa de doutorado dela. Chega até a ser bizarro em alguns momentos do filme a habilidade sobrenatural e a intuição que a Kate tem de identificar onde vai nascer um tornado e para onde vai esse tornado também. É meio bizarro e ela parece ser muito melhor do que as ferramentas que outras pessoas utilizam para prever isso durante o filme. Então, na busca de comprovar essa teoria dela para conseguir essa bolsa, ela leva os amigos dela para perseguir um tornado até que tudo começa a dar errado, porque o que ela havia previsto e eles tinham entendido que era um F1, que é o mais fraco de todos, na verdade se torna um F5 e vê ela e a equipe toda dela tentando se salvar e correr por suas vidas. O que acontece então é um acidente terrível onde tudo se perde, tanto a pesquisa quanto o namorado dela e os amigos dela que estão ali ao redor, e pode parecer um pequeno spoiler, mas esses são literalmente os 3 primeiros minutos desse filme. A partir daí a gente vê que a Kate ficou completamente traumatizada de forma correta e a gente vai acompanhar a nova carreira dela em Nova York, não mais perseguindo os tornados lá no campo, mas sim acompanhando eles de uma estação de meteorologia onde ela pode ajudar as pessoas com alarmes para que elas não sejam impactadas por esses fenômenos. Já do outro lado a gente vai ter o Tyler Owens, interpretado pelo sempre carismático e muito talentoso Glenn Powell, que é um influenciador, uma super estrela das mídias sociais, famoso por também correr atrás desses tornados, mas ele faz lives, ele faz vídeos e ele também aceita recomendações e pedidos de coisa para se testar nesses tornados dos seguidores dele, como por exemplo, você pode lançar fogos de artifício dentro de um tornado? São perguntas que ele se propõe a responder. E o filme então verdadeiramente vai começar quando um dos colegas que sobreviveu ao grande acidente junto com a Kate chama ela de volta sob a premissa de que agora eles têm uma tecnologia muito melhor para poder identificar os padrões desses tornados e para poder ajudar essas famílias em Oklahoma, o estado natal dela, a evitar toda essa destruição, que eles percam suas casas, que eles percam suas vidas, já que agora eles conseguem de forma mais precisa avaliar o que vai acontecer. É aí que Twister começa a verdadeiramente deslanchar, onde nós vamos acompanhar a Kate e a equipe nova dela, apoiada por grandes corporações, grandes titãs ali do ramo imobiliário, indo pesquisar esses tornados, e a gente do outro lado vai ter o Tyler Owens, que tudo que ele não tem de investimento, de tecnologia, de equipamentos, eles têm que compensar com criatividade e obviamente coragem, tendo um pouquinho até imprudentes para conseguir fazer as coisas que eles precisam. No primeiro filme de 1996 a gente vê uma história muito similar de grandes corporações ali representadas por veículos pretos para mostrar que eles são os malvados, e os heróis americanos raízes ali que dirigem carros coloridos e não têm tantos investimentos, tentando os dois compreender esses fenômenos. Se no primeiro era uma história muito mais sobre tentar compreender um fenômeno que era incompreendido, o segundo parece muito mais sobre tentar controlar um fenômeno que é incontrolável até então. Então esse grande blockbuster cheio de cenas de ações, efeitos especiais fantásticos, tem por trás uma temática sobre o que corporações estão fazendo com os pequenos negócios, com as pequenas famílias, e sobre atitudes e ações predatórias em momentos de calamidade e catástrofe que a gente vê acontecendo no mundo diretamente. Obviamente ele também vai reforçar, como eu disse, o fato da gente tentar controlar o incontrolável como seres humanos, mas também vai bater na tecla de novo que seu predecessor fazia sobre a resiliência humana contra algo muito maior que si mesmo. E ao desenrolar da história então a gente vai ver ideias muito conflitantes sobre o que cada um tá fazendo para prevenir isso ou para ajudar essas comunidades locais dentro de um dos piores fenômenos climáticos que o estado de Oklahoma vem enfrentando, que é uma sucessão interminável de tornados ali que vem devastando o estado. E com isso então a Kate, a nossa grande protagonista, ela vai entender que nem todas as motivações tanto do Tyler
quanto a da empresa para qual ela tá ajudando a trabalhar são tão transparentes quanto ela imaginava, e ela vai passar por um processo de se descobrir e parar de se auto-sabotar para conseguir então enfrentar e realmente ajudar o estado dela. De certa forma, os temas são muito similares ao filme original e eu sinto que Twisters funciona muito bem nas cenas de ação, assim como o primeiro, mas também por aprofundar essas discussões que eu levantei para vocês sobre as grandes corporações, as práticas predatórias, controlar o incontrolável, a resiliência humana. Ele pega tudo que tinha verdadeiramente de bom nas fundações daquele primeiro filme e desenvolve e amplia esse debate de forma melhor. Outra coisa que eu dou o braço a torcer para Twisters é que eles parecem sim tomar um pouquinho mais de tempo para poder desenvolver os seus personagens e as motivações de cada um, bem como o relacionamento que ele tem entre eles. Recentemente eu assisti o primeiro filme e pra mim todos os momentos que eles estão ali entre eles conversando parecem simplesmente estar ali para preencher um espaço vazio entre as grandes cenas de ação. E aqui não, aqui parece que realmente tem algo a ser perdido, todos eles estão numa jornada para se desenvolver e mudar e conseguir fazer o que eles podem para tentar alterar o futuro desse estado, dessas pessoas que estão prestes a sofrer. Ao mesmo tempo, eu sinto que Twisters tem o mesmo problema do que o original. Muitas vezes o roteiro tem linhas de diálogo que são não propositalmente engraçadas. Tem sim algumas piadas, obviamente, mas tem outras que são tão pobres, tão mal escritas que você não consegue não dar risada com o que tá acontecendo. E eu sinto que aí ele dá uma derrapada muito forte. Outra coisa que me incomodou bastante em questão de roteiro e diálogo é o fato de que esse filme é muito redundante, principalmente em algumas cenas de ação, quando as pessoas estão no carro, elas ficam repetindo uma pra outra o que a outra tá dizendo. Então ela fala, vamos lá, acelere o carro, e ele fala, vamos lá, estou acelerando o carro, e a pessoa do banco de trás fala, vamos lá, acelere o carro. E eu sei que é um exemplo exagerado, mas se você reparar nos momentos desse filme, muitas vezes isso acontece em diversos cenários diferentes, simplesmente para preencher algo que seria só um silêncio dentro de uma cena de ação, o que seria completamente normal, porque tem tanta coisa acontecendo visualmente, sonoramente, com os tornados, com os raios, com os trovões, com as coisas voando, que eu não sinto a necessidade de que esses diálogos verdadeiramente existissem. Outra coisa que pessoalmente me incomodou bastante em Twister, mas eu acho que não vai ser relevante para muitas pessoas, é o fato de que tem diversos problemas de decupagem, principalmente quando a gente começa a olhar pra edição e continuidade dos frames e das cenas que a gente tá vendo ali naquele filme. Mas a boa notícia é a seguinte, nenhum desses problemas é tão grande que consegue tirar você da experiência principal do filme, que é enfrentar esses grandes tornados. Quando eu digo pra vocês que esse é um blockbuster, é porque todas as cenas de ação são eletrizantes. Eu tava intrigado, eu tava na ponta da minha cadeira ali do cinema o tempo todo, tenso pra saber o que ia acontecer. Esse filme constrói muito bem esse sentimento dentro de você, tanto na parte da direção nessas cenas de ação, quanto na parte de edição de som, de iluminação, tanto pelo fato de que ele é mais corajoso do que o primeiro filme em retratar o quão brutal e cruel verdadeiramente são esses fenômenos e como eles estão cagando e andando pro ser humano. Eles estão achando que é completamente irrelevante a nossa existência e eles retratam isso de uma maneira um pouco mais visceral ali dentro. Eu também preciso dar muita atenção e bastante mérito pro Glenn Powell e pra Daisy Edgar Jones, que tem uma performance completamente intrigante e magnética dentro desse filme. Você não consegue desgrudar os olhos dos dois. A química entre eles é fantástica. E eu gosto de como foram escritas essas relações, porque o filme brinca com as suas expectativas e nunca chega verdadeiramente onde você quer que esses relacionamentos cheguem. Eles têm diálogos engraçadinhos, eles ficam provocando um outro, eles são pessoas que são muito diferentes, mas ainda têm grandes similaridades, e você tem ali uma dinâmica muito legal que não cai nos clichês tradicionais de Hollywood, mesmo falando de um blockbuster desse tamanho. Eu acho que já não tem muito o que dizer, o Glenn Powell já se provou uma estrela em diversos filmes, ele é muito carismático, ele é muito talentoso, e eu fiquei muito feliz de também conseguir ver a Daisy Edgar Jones em um filme desse tamanho, sendo a grande protagonista e a pessoa que move a narrativa em um blockbuster. Você realmente não pode pedir muito mais de um blockbuster de ação do que Twister te entrega. Eu acho que tudo que você precisa tá ali. Tem uma pitada de comédia, tem cenas de ação extremamente eletrizantes, tem um suspense, tem algo em jogo, tem um coração e uma mensagem por trás, e tem que dar mérito pro diretor que verdadeiramente compreende o que fez o primeiro e o original se conectar tanto e ser tão cativante com o público. Porque ele não só faz uma homenagem, mas através da direção e do roteiro, que mesmo com todos os seus problemas, consegue respeitar
aproveitar e melhorar todos esses pontos positivos do seu predecessor. Pessoalmente, eu acredito que esse filme vale a pena você ir até o cinema assistir, principalmente se você tiver a oportunidade de assistir em IMAX. Eu acredito que uma tela gigantesca, mas principalmente a qualidade do som, vai amplificar muito a sua imersão dentro desse filme. Ele não é um filme perfeito, mas é um filme que eu me diverti demais assistindo. Ele sofre sim dos mesmos problemas do primeiro filme, mas também tem as mesmas qualidades do primeiro filme. Mas agora a gente tem atuações melhores, um desenvolvimento melhor, mensagens mais bem desenvolvidas, edições e efeitos especiais mais modernos, o que fazem ser uma experiência fantástica no cinema. Para Twisters eu também dei 4 estrelas e eu recomendo que você vá conferir lá nos cinemas.